Boa noite, queridos amigos, sejam todos bem-vindos. Estamos dando início a mais um Palavras para a Alma. Janice, boa noite, seja bem-vinda. Gratidão pela presença. Eu vou aqui acompanhar pelo nosso perfil particular também, enquanto a gente vai vendo aqui se está fluindo bem o som, para que tudo corra bem, né? Vamos ver. Tá perfeito. Silvia, boa noite, seja bem-vinda. Sueli, boa noite, seja bem-vinda também. Vou mandar os aviõezinhos aqui, enquanto isso vocês vão chegando. Josino, boa noite, seja bem-vindo. Sônia também chegou, boa noite, Sônia. Estamos aqui mandando os aviõezinhos enquanto a gente faz o encaminhamento aqui, né? E a gente sempre orienta os nossos amigos que façam também o encaminhamento. A Clara chegou aí conosco. Boa noite, Clara, seja bem-vinda. Está meio parado aqui, coisa estranha. O Ari chegou também. Daqui a pouquinho a gente dá sequência aqui. Estou apanhando um pouquinho hoje aqui. Mexi nesse fundo aqui. Eu vou tirar o fundo, acho que fica mais fácil, né? Letícia chegou, boa noite, Letícia, seja bem-vinda. Hoje estamos aqui meio enroscado aqui. Terminamos agora há pouco, a Jucimara também chegou aí, o Marquinho, boa noite. Gratidão pela presença de vocês. Agora há pouco tivemos uma palestra no Centro Espírita de Jesus para as Crianças, aqui da cidade próxima de Gavião Peixoto. E tivemos a oportunidade de falar daquele tema que eu já comentei com vocês, né? Depois eu vou disponibilizar o link do nosso canal do YouTube, que é o que estamos fazendo aqui. Cássia, boa noite, seja bem-vinda. Regina chegou também, boa noite, Regina, seja bem-vinda. Mandando os aviõezinhos aqui, já vamos fixar o comentário, né, para darmos sequência aqui. Tá aqui, acho que agora já está certo. Bom, mandei os aviõezinhos. Acho que vamos mudar esse filtro aqui, né? Não sei se vocês preferem com filtro ou sem filtro. Vamos lá. Deixa eu fixar o comentário primeiro, né? A Sueli está aí também, Clara cumprimentando ela. Fixou o comentário, vamos ver se deu certo. A Valéria chegou, Flavinha, boa noite. Sejam bem-vindos. Bom, hoje nós vamos falar sobre a raiva. Tá forte o fundo, né? Vamos tirar o fundo, então vamos tirar esse, porque mexe um pouco nessa. Opa, agora fica melhor, né? Mexe um pouco, a gente se mexe aqui, começa a ficar estranho o cabelo, né? Mas tudo bem. Angélica, boa noite, seja bem-vinda. Gratidão à presença de todos vocês. Mitico chegou também aí. Boa noite. Dá uma raiva, Flavinha. Mas você precisa conter a raiva. Precisamos conter a raiva, esse sentimento tão animalizado que ainda trazemos, né? Nós vamos ver aqui nesse comentário da Ana Teresa. Como sempre eu falo, nós trabalhamos com base no livro de Ana Teresa Camasmi, que é Palavras para a Alma. E hoje o capítulo 8º vai falar sobre a raiva, este sentimento que nós ainda trazemos enraizado, olha só, enraizado dentro de nós. Nós estamos muito longe de adquirirmos a condição de seres angelicais, né? Então estamos aqui nesse processo, nesse trabalho de crescimento espiritual. E hoje eu vou fazer um projeto diferente com vocês. Em vez de eu fazer a prece final, tem uma meditação que a Web Rádio Fraternidade colocou no dia de hoje, dia de finados, na voz de Ana Teresa, desse momento tão importante como o dia de finados. Então, eu vou trazer depois para que a gente faça essa meditação guiada com a voz de Ana Teresa. Depois eu disponibilizo até o link
que tem um trecho anterior que ela fala, tem mais ou menos, salvo engano, 9 minutos, mas nós vamos trabalhar apenas com essa meditação guiada de Ana Teresa, onde ela nos convida a fazermos uma viagem, né, para que a gente faça um contato com o nosso ente querido que está no plano espiritual, né? É uma vibração, uma prece, mais ou menos uma meditação guiada nesse sentido. Sandra, boa noite, seja bem-vinda. Bom, gente, eu vou fazer a leitura e eu vou falar para vocês que eu fiquei surpreso com o início desse texto, né? Tá bem frio, tá 16 graus, viu? Tá 16 graus aqui, só para ter uma noção. E esse texto, ele vai trazer reflexões para nós num campo diferente que ela vai trabalhar. E essa mensagem inicial, eu vou fazer duas leituras. A primeira parte, depois a hora que ela entra propriamente dito na raiva, tá? Para a gente fazer as nossas reflexões. Então vamos lá. Raiva. As paixões são alavancas que decuplicam as forças do homem e o auxiliam na execução dos desígnios da providência. Se o homem, porém, em vez de as dirigir, deixa que elas o dirijam, cai o homem nos excessos da própria força que, manejada pelas suas mãos, poderia produzir o bem contra ele e se volta e o esmaga. Allan Kardec. A raiva é um assunto muito vasto. Daremos aqui alguns pontapés iniciais para que você possa continuar com suas reflexões. A raiva está muito presente em nossos relacionamentos, nas atividades cotidianas e por isso creio que vale a pena dedicarmos um tempo para pensar sobre ela. Comecemos com uma metáfora a respeito da reencarnação. Ela é semelhante a uma excursão em que cada um de nós pertence a um determinado grupo de viagem. Somos passageiros nessa rota pela Terra. É uma viagem que, quanto ao tempo de duração, tem uma dupla dimensão, a depender do nosso ponto de vista. Se estivermos olhando nossa reencarnação do ponto de vista da espiritualidade, ela é uma viagem de curta duração, tendo em vista a imensidão, a infinitude que nos caracteriza e as inúmeras reencarnações que já tivemos e ainda teremos pela frente. Se estivermos olhando a partir da condição de viajantes, se estivermos olhando da forma de uma excursão, nossa viagem é longa. E ela, às vezes, pode nos parecer tão extensa que esquecemos que estamos apenas viajando e que haverá um momento em que voltaremos para nossa casa no mundo espiritual. Somos sabedores de que viver uma viagem é algo de grande aprendizado e que, embora possamos fazer um planejamento para ela, é indispensável que o façamos. A viagem não acontece exatamente como planejamos. Haverá companheiros de excursão que voltarão antes de nós para casa e outros que chegarão de surpresa no meio do trajeto. Nessa longa e ao mesmo tempo pequena viagem, estamos sujeitos a muitos imprevistos e experiências de toda sorte. Isso demanda de nós todos uma abertura afetiva que permita que nossos amores venham e partam com amor. Não são tranquilas para nós essas mudanças em nosso grupo de excursão. Queríamos que o nosso grupo ficasse intacto, tanto na ida quanto na volta. Porém, o que estamos longe de entender é que a programação de cada um pertence a cada um, e tanto nós quanto os outros estamos juntos para nos auxiliarmos mutuamente nesse grande aprendizado. Pessoal que chegou, Lúcia, Gláucia e outros queridos amigos, o Ari, boa noite, sejam bem-vindos. Bom, ela faz uma introdução e eu achei tão oportuno essa introdução que a Ana Teresa faz, comparando a nossa reencarnação como uma viagem. Vejam que interessante.
ela coloca que nós estamos nesta jornada como uma viagem, como uma excursão que nós vamos fazer. E nesta excursão nós vamos encontrar pessoas que às vezes, né, chegam, estão lá no ônibus antes da gente e vão descer num ponto, talvez antes de nós descermos. E essa reflexão dessa excursão, dessa viagem, traz esse momento ímpar que nós estamos vivendo, sobretudo no dia de hoje, né, o dia de finados, quando nós compreendemos que a nossa vida, nós chegamos aqui na Terra, encarnados, e quando já haviam pessoas que já estavam aqui. E nós, ao longo da nossa jornada evolutiva, companheiros de jornada vão partir antes de nós. E outros vão chegar ao longo da nossa jornada evolutiva. Mas uma coisa que ela vai trabalhar, e o tema nos traz reflexões, é sobre a raiva. Este sentimento que ainda trazemos dentro de nós, porque ainda estamos muito animalizados. E ela vai dizer para nós o seguinte, mais à frente do livro, né? Ela diz assim: a raiva é o comportamento mais comum de manutenção de apego aos sentimentos, porque ela tem uma característica interessante. Quanto mais nos conectamos com ela, mais intensa ela se torna. Às vezes, só de lembrarmos de algo que nos incomodou muito no passado, ela volta e pode até ficar um bom tempo conosco. Ficar com raiva é algo tão comum que é raro refletirmos sobre o que nos ocorre para que ela seja a emoção que escolhemos manter. Ela chega aos nossos corações todas as vezes que as nossas necessidades afetivas não estão atendidas. O modo mais conhecido de regirmos a estas frustrações é por meio da raiva. É claro que quanto mais maduro formos, mais tolerâncias para estas frustrações iremos adquirir e, portanto, menos raiva sentiremos. É uma questão de tempo e esforço para elastecer a nossa capacidade de aguentar expectativas não atendidas. Mas a questão é que, quanto não conseguimos nos desgrudar das ofensas, das mágoas, nos manteremos ligados a elas por meio da raiva que nunca cessa. Então vejam que situação interessante. A raiva é um sentimento que nós trazemos embutidos dentro dos nossos corações. Tão forte ela se manifesta por meio das nossas frustrações contra algo que a gente queria muito, não aconteceu. E ela vai mostrando para nós que quando a gente se lembra de um fato lá do passado, aquilo vem como uma energia incrível. Eu já comentei com vocês muitas vezes que um acontecimento que não foi resolvido no passado é como se nós fixássemos uma estaca lá naquele acontecimento. E a gente prende o nosso sentimento naquela estaca por meio de um elástico. E esse elástico ele é forte. E conforme a gente vai caminhando, vamos muitas vezes sentindo presos a essa estaca, porque a gente não se libertou daquela situação. Aquela situação fica muito forte e marcante. E aí a gente tenta se locomover a passos firmes e resolutos, mas algo nos prende. E quanto mais nós tentamos nos distanciar, vai chegar o momento que aquela estaca fixada lá no passado, por aquela situação mal resolvida, voltamos com tudo para aquele momento. Aquela estaca presa por esse elástico que a gente coloca na nossa cintura, faz com que a gente se distancie e ao mesmo tempo volte. E aí a gente volte lá para o passado. E qual é o momento para resolvermos essa situação? É tentarmos nos desvencilhar daquela estaca. Tá,
Vai ser difícil da gente conseguir livrar daquela estaca, mas por meio da fé, eu posso utilizar a fé como uma tesoura forte que vai me libertar daquele momento. Então, quando eu estou tentando me estender daquele fato, se eu utilizar o mecanismo da fé, cortando as amarras que me prendem àquele sentimento, eu vou ser impulsionado para seguir a minha jornada evolutiva. E por que a gente se frustra? Porque nós queremos ter o controle absoluto das situações. Nós queremos ter o controle claro, preciso, de tudo que nos acontece, esquecendo que nós estamos aqui num processo de impermanência. Impermanência. Nós não temos controle absolutamente de nada. Tanto que não temos controle absolutamente de nada, que por mais que façamos planos e projetos, muitas vezes eles têm uma transformação ímpar em nossas vidas. Essa transformação faz parte da nossa jornada evolutiva. Ela faz parte da nossa jornada evolutiva e é importante que a gente aprenda a compreender a impermanência da nossa vida. Que nada acontece por mais que a gente faça programações, que a gente faça planos e projetos. Muitas vezes essa guinada em nossas vidas surge de uma forma tão ostensiva e a gente não presta atenção. Não prestamos atenção nos sinais. Nós queremos ter o controle de algo e quando aquilo não acontece, a gente parece uma criança birrenta, uma criança mimada, e por não conseguirmos algo que para nós era importante, a gente se enraivece. A gente se enraivece e fica como se fôssemos um dínamo, contaminando ao nosso interior e a todos aqueles que nos circunscrevem. Tanto que a gente for olhar, a representação da raiva é aquele emoji, né, vermelhinho que está saindo, está espumando muitas vezes, né? E é assim que a gente fica. Pode prestar atenção, quando nós estamos enraivecidos, nós ficamos, o sangue sobe à cabeça. O sangue sobe à nossa cabeça e a gente sente, né, parece que vai explodir. Mas é fundamental que a gente busque ter o controle daquela situação, porque nem tudo acontece do jeito e da forma que nós queríamos. Nem tudo acontece da forma que a gente planejou. E muitas vezes nos sentimos perdidos, aturdidos por os acontecimentos que estamos todos sujeitos, porque estamos vivendo neste planeta de provas e expiações, neste planeta ainda imperfeito, porque tantos seres imperfeitos somos nós que o habitamos. Então, não aceitar as situações que nos acontecem é um sinônimo de fragilidade espiritual. E somos frágeis, sim, somos muito frágeis, muito infantis perante os acontecimentos da vida. Quando nós tivermos a capacidade de aceitar com resignação as dores, as dificuldades que nos chegam, os acontecimentos muitas vezes que não dependem exclusivamente de nós. Aliás, lembrei até de uma situação, de um fato, né? Quando a situação, o problema não tem solução, solucionado está. A Débora dizendo, ficamos fora do controle quando estamos com raiva. Realmente, né? Vocês já perceberam que quando a gente fica com raiva, o mal que a gente produz para nós mesmos é como se a gente implodisse. Tem gente que explode, né? E aí faz um estrago que mexe com as estruturas espirituais e emocionais de todos que estão ao seu redor. Então é como se fosse aquela explosão. E por mais que ele exploda, o explosivo está dentro dele. Então o estrago é muito grande. A forma de a gente tentar adquirir o autocontrole é por meio de mecanismos como a prece, a meditação, utilizarmos dos mecanismos que temos à nossa disposição, como a música suave, que eleva os nossos espíritos.
A Cássia diz que ela explode e depois se arrepende. E quem de nós nunca explodiu? Gente, eu falo para vocês, certa vez, a gente tem que falar essas coisas para que a gente pense nunca mais fazer um negócio desse, né? Veja, quando às vezes a gente passa por uma situação que você não quer fazer, a gente parece uma criança birrenta. Então, uma vez me deram uma coisa que eu não queria fazer, eu peguei e joguei no chão o negócio. Nossa, pelo amor de Deus. E sem contar outros, né, que vão batendo portas, descontando, às vezes, na nossa casa, criando aquele clima, né, aquela energia tão densa, tão pesada. E haja culto do Evangelho no lar para você conseguir equilibrar de novo as energias da casa. E se a gente prestar atenção de uma pessoa raivosa, de uma pessoa que está agitada, né? A Silvia está falando, deixa eu ver aqui, Silvia, o que você falou. Eu fico distante das pessoas porque posso falar coisas e depois não vai dar certo, né? Precisamos tomar cuidado mesmo. Quando a pessoa está enraivecida, não adianta a gente tentar querer acalmar, né? Façamos a nossa parte, silêncio, prece, oração, pedindo à espiritualidade que possa auxiliá-la, porque naquele momento ela está explodindo, ela está jogando todas as energias para os mais diversos campos da nossa vida, né? Então, se a gente prestar atenção quando um irmão nosso fica enraivecido, você pode imaginar como você fica quando você está, né? Quando você tem essas cóleras, né? Essa crise. Então é importante a gente fazer a análise do outro para que a gente não venha fazer aquilo. E uma forma da gente buscar é o autocontrole, o autoconhecimento. Saber se determinada coisa te incomoda, né? Se algo te incomoda, é importante que você preste atenção e procure modificar, né? Procure modificar. Deixa eu ver o que vocês colocaram aqui. A Janice falou, e fisicamente falando, coitado do nosso fígado, porque a raiva afeta diretamente o fígado, exatamente. E o Chico falava, né, como a Clara dizendo aqui, né, colocar a água da paciência na boca, esperar a raiva passar. Realmente, né, gente, se a gente for prestar atenção nessa questão, para ficar prestando atenção, né, quando você tiver com raiva, né, o que você fala? Você enche a boca de água. E aí, às vezes, tem alguém que fica te cutucando, né? Fica te cutucando. Fala agora, né? E a gente, né? Respira fundo, conte até 10. Né? Se você, às vezes, está muito irritado, sai de casa, dá uma volta no quarteirão, respira, olha para o céu, né? Se for à noite, olha para estrelas, para uma lua, né? Pensa coisas diferentes, faça uma caminhada a passos mais rápidos, né? Para tentar se acerenar, porque como estava dizendo, a Janice falou, né? Faz mal para o nosso fígado. Aprendi a respirar fundo e dar uma volta para a raiva passar. Nossa! Aliás, tem uma mensagem, uma história que fala, né? Deixa a raiva secar, né? Tem umas situações que fala assim, quando surge um caso que nos incomoda, é como se nós pegássemos naquele determinado momento, jogássemos barro numa roupa que está estendida no varal. Se nós tentarmos limpar aquele barro naquela hora, vai sujar mais a roupa, né? Então a gente tem que deixar a roupa, né? O barro secar para que depois você consiga limpar com mais profundidade. E a raiva é assim. Quem de nós nunca passou por esse momento, por esse sentimento tão deletério que faz tanto mal para nós? E a gente tinha que ser um pouco mais inteligente, né? Eu falo que a gente a gente vê as pessoas explodindo, situações... tem um filme muito antigo com Michael Douglas, salvo engano, chamado Um Dia de Fúria. Gente, ele vai entrando num processo de raiva, toda a contrariedade que vai acontecendo com ele, até o ponto dele pegar e, né, partir para besteira, sair... se arma de toda quanto é coisa e vai sair atirando para o resto do mundo. Aí fica uma coisa maluca, né? É um filme que realmente, né, O Dia de Fúria, são situações tão corriqueiras, qualquer contrariedade que nós vamos passando, e se a gente não deixar
ter o controle dessas situações, elas vão se avolumando e vão fazendo muito mal para nós. Mas a fé, a certeza de que Deus está no comando da nossa vida e que a impermanência, vejam só, a impermanência é uma realidade. A impermanência é uma realidade, nada acontece do jeito que a gente acha que tem que acontecer. Exatamente, Clara. Toda vez que a gente está com raiva, as coisas começam a dar tudo errado. Então, vamos pensar aquela situação mais comum que todos vocês já passaram, com certeza, né? Você está meio atrasado e aí você vai, de repente, né, tomar o seu café, está meio olhando o relógio, está perdendo tempo, vou tomar o café, o que acontece? Você derrama o café na sua blusa. Pronto. Aí você já fica irritado, já fica nervoso, já fica irritadiço, já fica, né, colérico. Aí o que vai acontecer? Outras coisas vão acabar acontecendo. Vai acontecer uma sucessão de fatos, um após outro. Aí você já troca de blusa, já sai raivoso, você pega o carro, aí já demora para pegar, você fica mais nervoso, vai tendo uma sucessão de fatos. E mal sabemos nós, que muitas vezes aquele atraso ele é providencial. Aquele café que, entre aspas, por acaso você derrubou na sua blusa e que te provocou um atraso para você chegar ao teu ambiente de trabalho, muitas vezes ele é providencial e serviu para te evitar um mal maior que poderia te acontecer ali na frente. Então é importante a gente não reclamar dos acontecimentos. Precisamos muitas vezes agradecer. Poxa, mas agradecer, caiu na minha roupa aqui, como que eu tenho que fazer? Calma, gente, vai lá, troca. Como a Débora falou, a lei de atração, né? Você entra nessa vibe e ela vai atraindo, né? Parecendo um imã, né? Você vai captando só energia deletéria que vai acontecendo. E vejam como isso vai influenciando o nosso dia a dia. Se nós não controlarmos aquela situação simples que aconteceu lá no começo da nossa manhã, vai tendo uma sucessão de fatos e acontecimentos. Aí eu falo para vocês, nós precisamos manter a nossa energia. E eu sempre falo, né, que a nossa vigilância e oração ela é fundamental para a nossa permanência da nossa calma, da nossa paz interior. A vigilância e oração é aquele momento que você faz ao sair de casa, você pede proteção espiritual, você pede que os bons amigos possam te intuir ao longo do dia, a proteção do seu anjo de guarda, tão importante na nossa vida, e a gente muitas vezes se esquece desse benfeitor querido que está sempre ao nosso lado. Então, o que nós podemos fazer? A nossa prece. A vigilância e oração, eu digo assim, não é ficar rezando constantemente um Pai Nosso, qualquer outra oração. É importante que a gente esteja com o pensamento firme e pensamento elevado, e que por pior que seja aquela situação que te aconteceu num determinado momento, você pode sim, como a Letícia falou, ser grato e elevar a sua energia. E quando a gente faz essa vibração, nós vamos manter em torno de nós um ciclo, um halo de proteção, como se fosse um escudo invisível, que nem um canhão de laser atinge. Porém, se nós baixarmos a vibração, quebrarmos a sintonia espiritual por um acontecimento como esse que eu falei do café, ou outro que o mais simples que seja, o trânsito que porventura venha te incomodar, você já muda aquela energia, você já entra na vibe de todos e aquilo realmente se transforma, né? Daquele escudo invisível se transforma numa bolha de sabão, que o menor graveto acaba estourando, né? E aí, consequentemente, lá se foi a nossa proteção espiritual, porque nós entramos na energia. Então não adianta a gente fazer o evangelho no lar se a gente não mantém a nossa energia elevada quando a gente sai. E uma coisa muito importante que eu lembrei também, que muitos de nós não fazemos, é hábito do povo oriental, sobretudo do japonês, que é quando sai de casa, né? Ele deixa os seus sapatos fora de casa. Nós fizemos isso até recentemente por conta da pandemia, mas depois a gente vai se esquecendo desses hábitos de higiene, né? E o que eu queria colocar para vocês é o seguinte: nós devemos, antes de entrar à nossa casa,
deixarmos os nossos sapatos do lado de fora. Pode até, não precisa ser o sapato físico não, mas assim, fazer a preparação para adentrar ao nosso lar. Fazer uma preparação espiritual para que toda aquela energia densa que porventura você recebeu dos ambientes que você esteve, que nós somos, né, como a gente fala assim, meio que camaleão, a gente vai permeando ambientes, energias das mais diversas, tanto uma energia elevada, quando você vai a uma casa religiosa tomar um passe ou assistir algum culto, como também você entra de repente nessas energias tão deletérias que passam o nosso país e o nosso planeta, por que não, né? Como um todo. Então é importante a gente manter os nossos pensamentos elevados e não deixar que a ira, que esses sentimentos deletérios, como a raiva, faça morada em nosso coração. Então quando a gente ficar com raiva, o que a gente faz? Respira fundo, né? Faz que nem aquelas pessoas, né, que estão com crise de ansiedade, pega um saquinho e respira no saquinho lá. Auxilia um pouco, eu acho, né? Tira a ansiedade, acalma. Ah, não consigo, estou nervoso, não sei o que lá. Não adianta ficar discutindo. Discutir com uma pessoa raivosa é a mesma coisa que pegar como que fala? Você tacar a mão num cacho de marimbondo. Com certeza você vai receber todas aquelas picadas de volta. Então, discutir com alguém no estado colérico é a pior coisa que nós podemos fazer. Cuidar da nossa saúde espiritual é importante, é fundamental, por meio da prece, por meio da oração, por meio da meditação. E quantos de nós temos à disposição aí nas redes sociais tantas e tantas músicas suaves que podem nos auxiliar na meditação, gente? E a gente não faz, né? Melhor coisa é sair de perto, é verdade. Agora também, claro, não sejamos nós, né, que vamos tacar pedra no cacho de abelha. Porque, consequentemente, se você vê um cacho de marimbondo e você atira uma pedra, o que vai acontecer? Vai vir tudo aquilo em cima da gente, né? Vão vir tudo aquilo. Então, um ditado popular, não cutuque onça com a vara curta. A verdade é essa, não cutuque a onça com a vara curta. Tem alguém que está raivoso, está colérico, está irritado, deixa a raiva secar, deixa a pessoa ficar calma, não tenta esclarecer, não tenta mostrar o seu ponto de vista. Não, depois que ela estiver mais calma, mais serena, isso vale para nós também. Isso vale para nós, porque quantas vezes não somos nós que estamos coléricos, irritadiços, nervosos, incomodados com as situações, né? Como eu estava dizendo, nem tudo acontece do jeito que a gente quer, do jeito que a gente gostaria. E a melhor forma que a gente tem é aceitar aquela situação, porque em vez de ficarmos reclamando, por exemplo, em vez de ficarmos reclamando da escuridão, sejamos nós alguém que acende uma chama, um palito de fósforo, né? Deixar o sapato na porta da sua casa e o seu recanto de paz. Coloca uma música suave, um chazinho também, por que não, né? Sobretudo um chazinho sereno, né? Como a melissa, o erva doce, o camomila, né? Não vai tomar um chá aí às vezes o mate mesmo, dizem que ele é estimulante, então o chá mate, tem gente que toma até café e dorme tranquilo, né? Tem gente que já não gosta do café em certa hora, porque vai tirar o sono, tudo mais, mas cada um é cada um, né? Tem gente que se toma um café não dorme, tem gente que se tomar um café à noite perde o sono. Então vai de cada um, né? Não tem receita mirabolante. O importante é buscarmos recursos, né? Recursos dentro daquilo que está à nossa disposição para a gente buscar trazer o nosso reequilíbrio, né? A Clara dizendo, quando eu percebo que estou muito nervosa, eu paro de falar até me acalmar e converso com meu mentor espiritual. Nossa, Clara, fantástico. Agora eu percebo uma coisa, viu, Clara? Tem vezes que a gente está tão irritado que nem a gente aguenta a gente mesmo, né? Chá de capim santo, olha, receita da Débora. A gente nem mesmo se aguenta, né? Imagina o outro, né? Eu acredito que todos vocês já passaram por essa... perfuma a casa também, que legal, bom saber. Gente, ó, receita da Débora, capim santo, além de fazer bem para o nosso corpo, para o nosso espírito,
perfuma a casa. Olha só. E o ambiente, né, da nossa casa perfumada também deixa a gente mais sereno, mais tranquilo, né? Como é importante a gente perceber, saber que todos nós estamos sujeitos a entrar em momentos de raiva, de irritação, de nervosismo, de impaciência. Isso é comum, faz parte da nossa natureza humana, mas nós temos que buscar, né, tanto nas redes sociais, coisas boas para nos acalmar. Não vamos ficar ouvindo notícia por aí, não, o que está acontecendo aqui, tá? Tudo bem, já falei, não dá para a gente fazer de conta que não está acontecendo nada no planeta, não está acontecendo nada no nosso país, não, sabemos. Mas não deixemos que aquele barulho de fora faça morada em nosso coração. Cuidar do nosso espírito, cuidar do nosso coração é fundamental para que a gente tenha equilíbrio, para a gente vencer os agruras do caminho. Senão, como que a gente vai entrar, né? A gente vai entrar aí nessa vibe aí, faz culto do evangelho no lar, vai no centro, toma passe, frequenta o culto, não resolve nada. Não resolve nada. Então é importante que a gente busque esse reequilíbrio. O reequilíbrio nós podemos fazer das mais diversas formas, né? Eu, por exemplo, só para vocês terem uma noção, certa vez eu comecei um tratamento espiritual numa casa espírita aqui de Araraquara porque eu me irritava com qualquer coisinha. E aí você já falava, ai, que isso, que aquilo, né? Não chegava a falar palavrão, mas falava, ai, que chato, que não sei o quê, que não sei o que lá. E parecia uma pessoa que, poxa, até que eu falei, pera um pouquinho, estou reclamando demais. Estou reclamando demais. E qualquer coisinha que saísse fora do controle, eu já me irritava. Então fui buscar ajuda, né? Nós podemos utilizar muitas vezes a fitoterapia, os medicamentos homeopáticos, os florais, todo recurso que está à nossa disposição podemos buscar para a gente buscar serenar o nosso espírito e o nosso coração. Quão importante é que a gente faça uso desses mecanismos, né? Eu gostaria de fazer a leitura de mais um trecho antes de passarmos para a parte do exercício guiado da Ana Teresa, né? A Ana Teresa finaliza dizendo assim: quando sentimos muita raiva, seria um bom começo olhar para o nosso medo. E, ao olharmos para ele, termos compaixão de nós mesmos por ainda não podermos admitir que somos vulneráveis. Podemos também dizer, posso deixar minha raiva ir e já posso cuidar do medo, pois já existe amor em mim. A Daniele, todos esses meus companheiros, desde que vim morar fora. Homeopatia, fitoterapia, óleos essenciais, também, Dani, óleos essenciais ajudam bastante. A Ana Teresa fala para nós que uma das causas, né, principais para a gente sentir raiva, a essência da nossa raiva está no medo, o receio, né? Então a raiva é uma forma da gente extravasar aquele medo que a gente traz no nosso coração. Mas aí ela coloca com o mecanismo ímpar para o nosso crescimento é desenvolver o amor dentro dos nossos corações. Como vocês estão colocando todos esses recursos, né? Velas aromáticas, o bom livro, tudo isso vem auxiliar o nosso reequilíbrio espiritual. Desconta a sua raiva na academia, né? Cuidado, né? Cuidado para não tentar dar um supapo naquele saco lá e ele vir de volta em você, né? Porque a toda ação corresponde a uma reação. Então é preferível, né, buscar, né? A atividade física ela é importante, sim, vai trazer aquela sensação de bem-estar, de reequilíbrio espiritual, né? Mas não darmos burro, né? Porque de repente, né, a toda ação vem uma reação. Eu lembro que aquele desenho do Kung Fu Panda, quando ele foi fazer um treinamento lá, com aquele boneco lá, ele fazia e o boneco voltava e batia nele, né? Então, cuidado com as nossas ações. Na bicicleta, né? Claro, melhor ainda. Na bicicleta é menos mal, né? Gente, o que eu queria colocar para vocês é o seguinte. Hoje, dia 2 de novembro, é o dia de finados.
e certamente todos nós temos algum ente querido que está no plano espiritual. E a Ana Teresa a Web Rádio Fraternidade fez uma postagem hoje de um áudio de Ana Teresa Camasmi falando exatamente sobre isso, sobre esse dia, o dia de finados. E eu resolvi pegar somente a parte final desse áudio, tá? Que eu vou colocar para nós aqui. É uma meditação guiada que serve para a nossa prece, para a nossa reflexão, trazendo para que você possa conectar-se ao seu ente querido, falando com ele em pensamento, e a gente vai seguir aqui a orientação da Ana Teresa, tá bom? Eu vou colocar aqui e vou pedir então que a gente possa estarmos... Opa! Eu trouxe elas que Deixa eu ver aqui que lugar está aqui, gentinho, para eu colocar certo. Uma compreensão da vida, porque pessoas bonitas, da doutora Elizabeth. Olha, ela vai colocar agora para nós, eu vou até virar aqui a câmera para ficar voltado já no mesmo do vídeo, né? Para ficar uma coisa aqui, ó. Desse daqui, deixa eu colocar aqui para vocês aqui, vamos colocar aqui. Vou convidar então a todos vocês para que possamos estarmos juntos nestas vibrações que a Ana Teresa passa para nós, tá bom? Eu queria fazer uma prece aqui junto com vocês para seus entes amados, queridos, adorados, que estão aplaudindo de pé todo o nosso esforço aqui de podermos aguentar um tempo até a gente se reencontrar. Então, eu sugeri a você a colocar seu coração agora aberto. Isso quer dizer, você pode colocar sua mão no coração, se sentar de uma maneira confortável e colocar na sua imaginação algumas imagens que você está devagarinho. Então você vai imaginar agora seu ente querido e você. Imagina vocês dois de frente. Imagine que você está dizendo para ele: olha, você faz muita falta aqui pertinho de mim. Mas eu quero te dizer que eu também já começo a concordar com o seu destino. E o meu coração, aos poucos, já consegue aceitar que, por enquanto, a gente vai ficar distante só fisicamente, mas que os nossos corações estão ligados para sempre. E eu gostaria que você pudesse olhar para o seu ente querido e ver o quanto o semblante dele se alivia quando você pode dizer isso. E ao mesmo tempo, gostaria que você imaginasse que nosso Mestre Jesus se aproxima bem pertinho e ele abre os braços e envolve você e seu ente amado. Um grande abraço. E você sente a sua cabeça recostar nos ombros de Jesus, tanto quanto o seu ente querido. E você pode dar as mãos para seu amado, para sua amada, envolvidos pelo amor de Jesus. Imagina um círculo de luz amoroso que vem do coração de Jesus e envolve vocês nesse clima de amor profundo. E assim, seu coração agradecido talvez possa dizer assim: oh, amado Mestre Jesus,
Muito obrigada por essas bênçãos. Envolve a nós dois e a todos aqueles que porventura já tenham ido de volta para casa, a nossa verdadeira casa, que é o mundo espiritual. Envolve o meu coração cansado de chorar, o meu coração saudoso, o meu coração ansioso pelo reencontro. Que meu coração possa descansar um pouco. Mas nessa prece também quero pedir pelos meus entes queridos, amados, que agora já conseguem ver a vida de um outro lugar. A gente já compreendeu que a morte é apenas um espaço de passagem. E, na verdade, os corações que se amam profundamente jamais se separam. E hoje esse pequeno tempo que ainda dista entre nós há de se tornar cada vez menor e a gente se sentir cada vez mais perto de nossos amados. Que também eles sintam força e coragem para prosseguir. Também eles sintam seu coração leve por terem cumprido aqui o tempo que lhes era destinado. E que eles possam, onde quer que estejam, receber o nosso carinho, o nosso amor, a nossa atenção, que possa receber também a nossa alegria e gratidão pelo tempo que passamos juntos. Oh, Jesus amado, abençoa os nossos corações, às vezes, que tem um olhar tão pequeno, em que a gente se esquece que é espírito imortal e ficamos aprisionados aqui, nesse olhar apenas para as questões físicas. Que tenhamos coragem e força para prosseguir. Envolve-nos no seu amor misericordioso que tudo abraça e tudo envolve. Que todos nós possamos sentir o nosso coração em paz. Que assim possa ser. Sem palavras, né, gente? Eu me senti assim tocado por esta mensagem quando eu vi hoje, e como eu falei que o início do texto tem tudo a ver com o dia de hoje, eu não poderia deixar de trazer para vocês esta mensagem tão maravilhosa, nas palavras de Ana Teresa. Aqueles que quiserem depois, eu vou compartilhar também nos stories, mas está lá no link no Instagram da Web Rádio Fraternidade. Agradeço cada um de vocês que esteve aqui conosco. Peço a Jesus que possa abençoar a cada um de nós, que a gente possa nos rever na próxima segunda-feira, às 22 horas, no Momentos com Jerônimo Mendonça. E desejo a todos que nós tenhamos uma noite abençoada de estrelas luminosas, amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz. E pegando o gancho, a nossa querida Clara vai estar com a Daniele na sexta-feira, às 22 horas, como convidada. Estejamos todos juntos prestigiando essas duas queridas amigas. E amanhã, quinta-feira, Casal de Kardec, às 22 horas também. Beijo grande no coração de cada um de vocês e até segunda-feira, se Deus quiser. Tchau, gente.